Bom, no programa de hoje seguimos falando aí dos lamentáveis atos golpistas, né, que destruíram as sedes dos três poderes da República, Palácio do Planalto, Congresso e sede do Supremo. Ontem a gente debateu bastante esse tema aqui com o professor Vlad, com a doutora Adriana Cancian, refletimos aí sobre esses acontecimentos lamentáveis e inéditos, né, na história da República Brasileira. E hoje a gente segue repercutindo esse tema, porque olha só, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de ontem, no pedágio de Onda Verde, um ônibus que voltava de Brasília com destino a Rio Preto. Esse veículo trazia aí bolsonaristas, enfim, pessoas que participaram dos atos golpistas de domingo e alguns, inclusive, segundo relatos aí da imprensa, estavam feridos com marcas de bala de borracha, sinal de que eles estavam na linha de frente ali dos ataques aos poderes. Mas sobre isso, para entender melhor o que aconteceu, eu converso com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Flávio Catarúcio. O Catarúcio está aqui no Zoom com a gente. Bom dia, inspetor, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara. Ô inspetor, o que foi essa ocorrência? O que os senhores detectaram? Por que esse ônibus foi abordado? Conta pra gente como é que foi esse processo. Veja bem, Alexandre, nós tínhamos uma determinação judicial para identificar todos os participantes. E, além disso, todos os veículos que eventualmente estivessem transportando participantes nos atos antidemocráticos desse final de semana deveriam ser abordados e identificados. Com base nisso, a Polícia Federal startou uma operação em todo o território nacional com vistas a abordar e identificar esses veículos. As nossas equipes aqui da Delegacia de São José do Rio Preto se concentraram no acesso ao estado, lá na Praça de Pedágio de Onda Verde, no quilômetro 35 da 253, com o objetivo de interceptar esses ônibus. Vários ônibus foram abordados e foram identificados, e como são ônibus de fretamento, a primeira documentação que nós vimos é no contrato de fretamento, para ver realmente de onde eles estavam vindo. Então, nós temos ônibus que vinham de Trindade, do Pai Eterno, do Capitólio e tal, e esses ônibus acabaram sendo liberados. Este que nós abordamos, o contrato de fretamento dele indicava que ele foi contratado para transportar pessoas da região de Botucatu até Brasília. Então, o ônibus foi abordado, identificado, conversamos com os passageiros e eles confirmavam que estiveram presentes nas manifestações na capital federal. Inclusive, alguns deles afirmaram que adentraram a sede do Supremo Tribunal Federal e muitos mostravam marcas nos membros inferiores oriundos do choque no confronto com as forças de segurança. Com base nisso, o ônibus foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde todas as pessoas foram fotografadas, identificadas e qualificadas. E aí, no confronto com as informações que nós vamos receber lá de Brasília, será apontado a devida responsabilidade de cada uma dessas pessoas. Então as pessoas não eram de Rio Preto, é região de Botucatu, é isso? Isso, o ônibus é de Botucatu e trazia passageiros de Botucatu, Jaú, Bauru, de toda aquela região. Ô inspetor, qual crime essas pessoas vão responder? Isso está claro já ou aí vai ficar a cargo da Polícia Federal? A princípio, o Poder Judiciário é que vai avaliar qual é a imputabilidade criminal de cada um deles, né? Ouvimos falar até em crime de terrorismo. Então, dentro da proporção dos atos de cada um vai responder na forma da lei. A tipificação legal será verificada depois do transcurso do inquérito do processo penal. As pessoas foram liberadas, foram ali fichadas e foram liberadas. E o ônibus, inspetor, foi liberado também? O ônibus ele foi apreendido, foi feito um termo de apreensão. Como nós não temos espaço para guardar esse ônibus, foi feito um termo de entrega de fiel depositário. Então, o motorista ele saiu como fiel depositário desse ônibus, responsabilizando pela devida guarda e apresentação do ônibus posteriormente. Caso o Poder Judiciário declare o perdimento desse bem,
o motorista será intimado a apresentar o ônibus por perdimento. Muito bem. Inspetor, até estou vendo aqui agora uma reportagem no portal G1. Empresas do interior de São Paulo que fretaram ônibus para bolsonaristas têm veículos apreendidos em Brasília. Houve mais algum caso de apreensão ou identificação de ônibus ou financiadores desses atos aqui na nossa região, na área de atuação da PRF de Rio Preto? Então, dentro da nossa atribuição, que é o patrulhamento das rodovias federais, a nossa atuação se limitou à abordagem dos ônibus. Posteriormente, a identificação dos financiadores será feita no transcurso do inquérito policial, que será levado a efeito pela Polícia Federal. Então, cada instituição tem a sua atribuição e a PRF ela se resume à fiscalização da rodovia federal e abordagem e identificação dos ônibus. Outros envolvidos vão surgir ao longo das investigações que serão realizadas pela Polícia Federal. Muito bom. O inspetor, como é que está a situação do acampamento que ficava ali às margens da BR-153, próximo ao tiro de guerra? Foi desfeito já? O senhor tem informação? Desde ontem, não havia mais nenhum manifestante lá. Aquele acampamento ele fica em área urbana, fora da faixa de domínio da rodovia federal. Então, cabe à Polícia Militar e à Guarda Municipal a desmobilização de todo o aparato, de barracas, tendas, tal, de tudo aquilo que foi deixado para trás pelos manifestantes. Ok. Eu até vi uma nota da Polícia Rodoviária Federal hoje que não há mais nenhum ponto de bloqueio em nenhuma estrada federal, é uma rodovia federal do Brasil. O senhor acha que agora é hora de voltar à normalidade ou ainda trabalham com a possibilidade de novos manifestos? Alexandre, a liberdade de manifestação ela é assegurada pela Constituição Federal em todo o país, a todo cidadão no exercício pleno do seu direito. As pessoas têm a liberdade de se manifestar, de mostrar as suas ideologias, os seus posicionamentos. O que não pode é que essa manifestação desencadeie para atos violentos, parta para o prejuízo a outras pessoas, como o fechamento de rodovias, como atos de vandalismo, atos de depredação. Nós sempre tivemos e sempre teremos pessoas insatisfeitas com o poder político, com a situação política, e pessoas que estão ali externando a manifestação das suas opiniões. Elas têm esse direito. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de segurança pública, está atento para reprimir sempre que essa liberdade de manifestação extrapolar os limites da lei e vier causar prejuízo ao patrimônio público ou ao patrimônio de terceiros. Muito bom, gente. Tá, então, o inspetor Flávio Catarucci, da Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto, falando dessa ocorrência ontem. E, bom, agora todos os ônibus que estavam lá ficaram em Brasília, né, inspetor? Nem deve mais passar nada aí, porque já ficou tudo apreendido lá. Sim, mesmo assim, a nossa operação continua. As nossas rondas, dentro das suas atribuições rotineiras, continuarão patrulhando com vistas a esses ônibus. Eventualmente, alguém deve ter aguardado lá em Brasília para sair mais tarde, com medo dessa operação. Mas o nosso trabalho continua rotineiramente. Lembrando que a PRF está 24 horas nas rodovias federais, cumprindo a sua missão, o seu trabalho, que é zelar pela segurança no trânsito. Deixa eu perguntar para o senhor, antes de a gente encerrar, para eu liberar o senhor aí, essas pessoas desse ônibus, elas foram revistadas para, de repente, sei lá, muitos objetos foram furtados lá tanto do Congresso, do Supremo, do Planalto, para ver se elas tinham alguma coisa, e também celulares, para saber se tinha alguma prova ali, inspetor? A bagagem deles foi revistada, justamente para ver se ninguém estava trazendo uma lembrancinha do Congresso, né? Uhum. A bagagem foi revistada, não encontramos nada que induzisse ao crime de furto, né? E em relação aos celulares, é uma decisão da Justiça e da autoridade policial que vai dar o andamento no inquérito policial sobre a apreensão ou não. A nossa missão foi apenas conduzir o ônibus para a Polícia Federal. Maravilha. Inspetor, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho aí para o senhor e boa sorte nessa jornada aí.
Obrigado, Alexandre. Um bom dia a todos. Valeu! Tá, então, gente, o inspetor Flávio Cataruzzi falando aí desse ônibus. Então, até eu estava achando que o pessoal era aqui de Rio Preto, mas não. Como disse o inspetor aí, o pessoal da região de Botucatu, Bauru, voltando aí dos protestos golpistas, né? Não tem outro nome isso que aconteceu em Brasília, e foram aí abordados pela Polícia Rodoviária Federal, conduzidos para a Polícia Federal, foram fichados, fotografados e agora vão responder aí pelos seus atos, né? Lembrando que em Brasília tem cerca de 1.500 pessoas lá detidas na academia, na quadra ali da Polícia Federal. Todos também vão ser fichados e, como disse o inspetor, cada um vai responder pelos seus atos, seja furto, invasão de prédio público, depredação, formação de quadrilha, vandalismo e, na pior das hipóteses, terrorismo, uma pena aí que pode chegar a 30 anos de prisão, sem contar outras consequências, né? Impedido de viajar ao exterior e tudo mais, é a consequência de atos tresloucados.